Boa tarde, quinta-feira, 16 horas, combinado, como sempre, o programa Mais Ibiúna para falar sobre turismo e cultura. Eu sou Edmene Níboa e com direção técnica de Rodrigo Oliveira. Hoje nós temos um convidado aqui para falar sobre... turismo. Leandro, da LDG. Boa tarde a todos que acompanham o programa da Edilene e acompanham a rádio também. Meu nome é Leandro. Mais conhecido como Leandro da LDG, né? Eu fui secretário de turismo aqui na gestão do ex-prefeito Jonas de Campos, que foi de 96 a 2000. E eu fui secretário do ano 99 e 2000, né? Você entrou justamente para elevar a Ibiúna na instância turística, sim, isso? Você é ocupado, então. Exatamente. É que na realidade o que aconteceu foi o seguinte: antes tinha o Merino, né? Que era uma pessoa excelente. Ele começou a preparar a documentação, aí ele saiu da gestão e o Jonas daí paralisou tudo, né? Aí o Jonas precisava que alguém voltasse com o projeto, né? Aí nós pegamos o projeto, realinhamos ele para que ele fosse adequado, para que houvesse a possibilidade de autorização mesmo, né? Aí da nomeação? precisava ser aprovado pela Assembleia Legislativa e depois ter a sanção do governador. Aí, na ocasião, através do ex-deputado federal, na época ele era estadual, e hoje ele é secretário de saúde do município de São Paulo, o deputado Edson Aparecido, ele pegou esse processo, certo? Que, para você ter uma ideia, a gente tem que dar nome aos bois. Ele tinha sido iniciado esse projeto na segunda gestão do ex-prefeito Zezito Falso com o deputado Milton Leite, certo? Só que ficou durante quase 10 anos paralisado lá na Assembleia Legislativa. Aí nós retomamos, aí o Merino iniciou o processo, mas o Merino ele era muito mais técnico do que político. E eu tinha uma visão mais política do que técnica, né? Então, nós pegamos o projeto do Merino, adequamos a uma linguagem mais política, né? Como eu tenho essa facilidade de atuar na política, né? Eu levei esse projeto até, na ocasião, o Edson Aparecido, né? Por quem tinha muito contato na época com o ex-deputado Edson Aparecido era o ex-secretário da Agricultura também, da administração de Jonas, o Valdemar Garcia, né? Então o Valdemar Garcia me abriu essa porta. Aí eu fui até ao deputado, pedimos para ele. Na ocasião, o governador Mário Covas, ele veio fazer uma visita para Ibiúna, aqui em Ibiúna. E nesse tempo, nessa visita, eu aproveitei, no momento que o governador estava sozinho, e pedi para ele para que houvesse, e comecei a enumerar as qualidades que Ibiúna tinha na ocasião para ser uma instância turística, que merecia esse título, né? O governador falou assim: então manda o Edson mandar lá que a gente vai analisar. Não deu sim nem não, mas analisar. Isso era mais ou menos meados de início do ano de 99. Início do ano 99. Então levou praticamente um ano, né? Porque o projeto saiu em 2000. Em 13 de abril de 2000. Foi assinado. Exatamente. Né? Então foi no início de 99. Não sei precisar a data. Aí mandamos para o Edson Aparecido. Esse projeto demorou um pouco para ser pautado, e foi pautado na ocasião 3 municípios, que era Ibiúna, Caconde e eu não lembro o outro município que foi, né? Esse projeto entrou junto na Câmara, só que o presidente da Câmara na época, que era o Vanderlei Macris, eu acho, ele demorou um pouco para pautar, tá certo? Mas a gente ficou conversando com o deputado, e daí o deputado e tal. Quando foi no final do ano, o deputado, já estávamos com toda a documentação, já tinha todas as análises das águas,
feito todo o projeto. Eu tinha feito um levantamento na época de quantas pessoas Ibiúna recebiam por final de semana, que eram, além dos turistas, ainda a população flutuante. Flutuante, né? E também quantas acomodações tinha na ocasião. Eu lembro precisamente que eram 186 acomodações, assim, que poderia multiplicar aí por 3, tá certo? Então iria para quase 500 acomodações, né? Que poderia estar recebendo isso só para turistas, né? Para você ter uma ideia, na ocasião nós tínhamos, acho que 6 pousadas, né? E pesqueiros que poderiam receber pessoas, tinha mais de 30 na ocasião. Certo? Bastante pesqueiros. Bastante pesqueiros, mas que estava apropriado. Fora outras coisas mais. Tinha, por exemplo, na ocasião, uma pessoa que também acho que foi secretário de turismo do governo do Coite, o Mauro Isler. Ele tinha lá uma acomodação. Projeto Tapir. Isso. E ele tem um negócio maravilhoso lá. Conheci. Fantástico, conheceu, Conheci. né? Eu sei que ele recebia Várias poucas cachoeiras. pessoas. Ele recebia poucas pessoas lá na casa. É como se fosse assim, o que se fala hoje desses hotéis charme, né? Que chama, né? Então ele tinha um negócio muito bonito lá, que também era para turismo ecológico, né? Tinha na época Furuia Park, que atendia bastante gente, né? Nós tínhamos aí, na ocasião, ajudado o pessoal do pesqueiro, aquele pesqueiro no Rio de Janeiro, ali na estrada, como é o nome mesmo? Do Chico Carpa. Né? Eles conseguiram até receber aí um aporte do BNDES para auxiliar eles naquela ocasião, acho. Foi uma coisa, mais ou menos uma história assim, a gente auxiliou bastante isso. A pousada Paraty era bem forte. Na época onde é hoje o sindicato lá, era uma pousada também, que era pousada. Lembro, hoje é o sindicato dos professores, né? Isso. Era uma pousada forte lá também, né? Então tinha bastante coisa. Levamos tudo isso. Todo esse inventário. Esse inventário para eles. Resumindo, no dia 23 ou 24 de dezembro de 99, é aprovada. Presente de Natal. Presente de Natal. É aprovada no último dia que eu. Antes de sair pro recesso dos deputados, eles aprovam a instância turística. Certo? Aí quando chega em fevereiro, dia 2 de fevereiro, 1 de fevereiro, quando volta, o governador veta. Certo? Aí sai. Foi um balde de água fria na nossa cabeça. E qual a justificativa do veto? Certo. É isso que eu vou falar. Nesse caso, foi o seguinte. O governador não vetou a instância turística de Ibiúna. O governador vetou o projeto todo. E daí, o que ele explicou pra gente? Nós fomos lá falar com ele. Inclusive, nessa ocasião, nós conseguimos falar com o governador Mário Covas através do Fernando Henrique. Que o Valdemar também tinha acesso ao Fernando Henrique, ele conversou com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique pediu para o Covas receber a gente, ele recebeu a gente lá no Palácio. E daí ele explicou. É o seguinte, no final do ano, os deputados, eles pegam tudo que é jabuti e coloca num pacotão, certo? E bota para aprovar. Então muitas vezes não sabe nem o que está aprovando ali naquele meio daquele jabuti. Não tem o então está aprovando a instância turística de Ibiúna, o aumento de salário de não sei quem, certo? O gasto não sei do que, verba adicional para não sei o que. Para acelerar o processo. Exatamente, eles fazem um pacotão gigante e bota lá, tá certo? Colocaram lá. Aí o governador falou assim, eu veto tudo, certo? Porque aí eu tenho tempo de analisar projeto por projeto. E aqueles projetos que são interessantes para o Estado, eu converso com quem colocou o projeto na Assembleia para pedir para vetar, para derrubar meu veto. Tá certo? Certo. Aí
foi aquele trabalho que nós fomos fazer junto à Assembleia Legislativa. Fomos lá conversar com o Edson Aparecido, né? Aí o Edson Aparecido falou, eu não sei, é que aqui as pessoas estão difíceis, não sei o que lá, são 94 deputados, aquela coisa toda, tal, né? Aí nós começamos a ir deputado por deputado. Eu pegava aquele dossiê gigante do que era Ibiúna, as maravilhas que Ibiúna tinha, todo aquele trabalho, para poder apresentar, levava para deputado, explicando o que era, tal coisa e tal. Resumindo, foi aprovado por unanimidade a derrubada do veto no dia 13 de março de... 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril de 2000. De 2000. Certo? Uma grande vitória. Uma grande vitória. Quais são os... Não, por favor, pode continuar. Não, é que na realidade o que eu ia comentar, então quer dizer que o veto não foi um veto do governador nesse projeto. O veto foi generalizado para que... Para averiguação do tudo que foi Exatamente. aprovado, vamos dizer assim. Exatamente. Uhum. Para passar pela peneira. Sim, foi desse jeito que funcionou. E quais são os benefícios do título? Então, eu vou falar primeiro das críticas que eu tive. Que aqui em Ibiúna, nós somos muito próximos, é uma cidade pequena, e as pessoas conheciam, né? Então foram várias as pessoas que vieram na minha casa brigar comigo, porque depois que Ibiúna tivesse o título de distância turística, não ia poder gerar emprego, não ia ter indústria aqui na cidade. Então as pessoas não entendiam. Então houve hoje a gente fala de fake news, né? Naquela época não existiam as fake news, mas era uma fake news dizendo isso, né? Então, como as pessoas me conheciam... Aliás, até pouco tempo também permanece... Sim, né? E como as pessoas não me conheciam, né? Então, eu fiquei marcado. Fui, como é o termo de hoje, fui cancelado literalmente. Eu fui, nesses 2 anos que eu fiquei à frente da secretaria, eu fui cancelado por 4 ou 5 vezes. Se fosse hoje, esse seria o termo, cancelado. Depois eu falo as outras vezes que eu fui cancelado. Mas dessa vez eu fui extremamente cancelado. Tanto é que teve pessoas assim comerciantes que eu tinha muita amizade que viraram a cara para mim. Certo? Porque a culpa de hoje de Ibiúna não ter o desenvolvimento era a culpa do Leandro, porque tinha conquistado o título de distância turística para a cidade. Certo? E, na realidade, quais as vantagens? Foi visto, então, como uma maldição. Exatamente. Mas quais eram as vantagens? Primeira vantagem, que é a maior delas. Uma estância turística, ela começa a receber 10% da sua arrecadação própria por ano para fomentar o turismo, para investir no turismo. Certo? Então, na ocasião, nós tínhamos lá uma receita... Eu sei que o valor dava em torno de 600 a 700 mil reais. Que era um absurdo, era um dinheirão. Era muito dinheiro na ocasião, no ano de 2020. Que ele seria investido para fomento do turismo. No ano de 2020, não? 2020. 2020, tá. 2020, né? Mas o primeiro dinheiro viria em 2021. Você tem razão. Mas os projetos eu teria que fazer até agosto, setembro de 2020. Para em outubro... De 2000. De 2020. 2000. Certo. Por que eu estou falando 2020? Nós estamos em 2000 ainda. Isso. Vamos voltar. Desculpa, pessoal. Nós temos que voltar para o ano de 2000, tá certo? No ano de 2000, que foi aprovado, 99 foi aprovado, até outubro no máximo. Então, agosto, setembro eu tinha que estar com todos os projetos em mãos, prontos, preparados, para entrar no orçamento de 2021, que ia ser votado na Assembleia Legislativa, no orçamento do governo do Estado de 2001. Isso. De 2001, né? Certo. Então, o dinheiro ele entraria no caixa do outro prefeito, mas 2001, que viria para fazer né? isso. Na verdade, todos os projetos é apresentado num ano e para ser executado e ser liberado no próximo ano. Exatamente. E ele era aproximadamente 10% da arrecadação própria do município. Você lembra quais foram os projetos que foram apresentados? Foram. Nós apresentamos 3 projetos. Um foi a construção, criar o parque lá de cima da Figueira. Esse parque, que depois veio a verba e foi feito totalmente diferente. Totalmente diferente. Esse parque ele seria feito
uma concha acústica lá no Morro da Figueira, tá certo? Esse dinheiro. É uma concha acústica, seria revitalizado todo aquele espaço. E você, não sei como que está a situação hoje lá, mas lá era terra, pessoas que entraram lá, tomaram, como que chama quando a pessoa entra e... Posseiros, não? Como é que se não fala? É posse, não tomaram posse. Não tomaram Eles, posse. Tem até Invasores. Uhum. Eles invadiram lá as terras. Então, o nosso projeto ele seria amplo. Ele seria um projeto para 3 ou 4 anos. Que ele seria fazer... Primeiro você montaria uma infraestrutura lá. Depois esse projeto, junto com a Secretaria de Habitação do Estado e junto com a Secretaria do Emprego do Estado, na ocasião, nós faríamos um projeto onde nós movimentaríamos, tiraríamos algumas pessoas daquela ali, certo? Até a gente estava vendo um terreno um pouquinho ali abaixo, dá uns 500 metros abaixo ali, um terreno que pertencia à prefeitura na ocasião, para migrar aquelas pessoas para lá, com uma casa, com toda a infraestrutura, e lá a gente criar um espaço turístico mesmo para receber as pessoas, certo? Então essa seria a ideia. Até ventilou-se a possibilidade até depois de futuramente construir um bondinho que levaria daqui do centro para lá, certo? Um teleférico, e criaria uma situação assim. E essa população que nós iríamos tirar dali e mudar a 500 metros para baixo, ficaria mais próximo da cidade, seria melhor para eles, através da Secretaria de Emprego e Renda, nós traríamos eles prepararíamos essa população, qualificação, para que eles fossem as pessoas que iriam operar esse sistema lá em cima, esse sistema turístico. Essa era a ideia. Então o projeto ele era contínuo, ele ia levar 3 ou 4 anos, né? E depois ainda tinha mais um valor, junto com o Grupo Votorantim, que nós estávamos aí numa negociação, porque o Grupo Votorantim tinha interesse ali na Marginal, de construir todo aquele projeto a orla, que ia desde aqui da entrada da entrada daqui do SAMU, até aqui a entrada da Vila Lima, tá certo? Nós teve uma orla ali e tal, coisa e tal. Inclusive, na ocasião, eu fui fazer uma viagem em Maceió para conhecer lá o projeto deles, que foi quem bancou foi a Petrobras, através de uma PPP, que foi justo naquela ocasião que foi aprovado o projeto PPP no Brasil, pelo governo, na época, Fernando Henrique, e através de uma PPP, a gente fazia um projeto desse. Para quem está nos ouvindo, explica o que é PPP. PPP é Projeto Público-Privado, tá certo? Parceria Público-Privado. Parceria Público-Privado. Então você entraria com dinheiro, uma parte de dinheiro público e uma parte de dinheiro privado, certo? E montaria uma empresa ali, que seria uma PPP também, para administrar e fazer a gestão desse projeto. Essa seria a ideia. Uhum. Era uma gestão privada, né? Com concessão, tá? Até porque aquela terra já é concessão da União, tá certo? Então, quer dizer, era um projeto muito amplo, muito grande, porque você envolvia o ente municipal com verba, uma parceria de 10 a 20% do projeto do município, com quase 30% do Estado, mais 50% do privado, que na época nós estávamos discutindo isso com o Grupo Votorantim e CPFL, né? Que pertencia ao Grupo Votorantim. Agora eu nem sei como que eles estão. E mais o terreno lá que pertence à União, que também precisaria dessa autorização. Então estava tudo encaixado. Então, aí você falou de 2 projetos, certo? É o da Figueira e esse da Orla. Esse da Orla. Mas o terceiro projeto foi a recuperação da capelinha. Certo? A capelinha, e para fazer a recuperação da capelinha, eu precisava fazer o quê? Eu precisava tombar. Porque a capelinha, ela tem dono. Mas sabe quem é o dono da capelinha, né? Quem é o dono da capelinha? São Bom Jesus da Prisão.
Porque o dono, a pessoa lá que doou o terreno, que é o vô da Suzy lá do Alfredinho, né? Ela doou o terreno para São Bom Jesus da Prisão. Tá certo? Documentado e doado para o santo. Certo? Então, naquela época, acho que podia isso. Quem é o responsável é a Cúria Metropolitana de Osasco, né? Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma conversa com a Cúria, tá? Aí fizemos o projeto de tombamento, certo? Aí fui cancelado de novo porque eu ia tombar a capelinha. E a população não entenderam o que era tombar a capelinha. Você queria destruir a capelinha. Exatamente. Para você uma ideia, teve vereadora que veio brigar comigo, certo? Teve diretor de escola que brigou comigo porque eu ia tombar a capelinha. Saiu no jornal, Leandro tomba a capelinha, na Vanguarda na época. Pede para tombar a capelinha, certo? Aí, hoje você dá risada disso, né? Mas você não sabe que teve uma pessoa que eu não vou falar agora, inclusive ele morreu há pouco tempo, que ele brigou com a minha mãe dentro da igreja. Coitada, minha mãe tem culpa do filho dela tá tombando a capelinha. Você tá entendendo? O padre tinha que toda a missa explicar para a população o que era tombamento. Porque a população se revoltou. Você ficou com a fama ótima, né? Ótima. Primeiro queria destruir. Por que eu não tenho voto hoje, né? Eu saio candidato e não tenho voto, né? Como é que é? Primeiro eu acabei com os empregos da cidade. Os empregos. Primeiro eu acabei com os empregos. Depois eu queria tombar a capelinha. Certo? Eu falei, eu vou tombar ela, vou soltar ela na 15, ela vai parar aqui na igreja. Pelo jeito. Certo? Então é pra você ver como que funciona a coisa. Então foi muita coisa assim que interessante. Aí esse projeto, e lá na capelinha, a gente descobriu na ocasião, eu deixei toda a documentação na prefeitura, que ela é cópia de Turim. Uhum. E nessa abóboda tinha uma pintura. E aqui na capelinha? Aqui. Na nossa aqui. Era cópia e fizeram igual. Fizeram a pintura aqui. Só que um desses prefeitos de antigamente mandou pintar de azul por cima. Entendeu? Uhum. Então o que nós fizemos? Por parte interna, né? Aí o que nós fizemos? Nós, na ocasião, nós pegamos e conversamos com o pessoal da USP, que entendia, e daí fazia restauração. Eles vieram, fizeram uma análise, seria um projeto de 4 anos também para recuperar, certo? Que seriam, na ocasião ia gastar muito dinheiro, mesmo era 400 mil reais na ocasião. O primeiro projeto era de 100 mil. Tá certo? Uhum. 100 mil para fazer toda a restauração, iniciar o processo de restauração. E não era só isso, era restaurar cores, era restaurar a praça, fazer voltar ao que era antigamente. Não era só no prédio, mas não, no entorno também. No entorno também. Todo o terreno ali ia ser restaurado, né? Aí, teoricamente, no entorno ia ser, não tinha restauração, mas ia ser feito uma praça lá, né? Feito um projeto, era um projeto interessante, onde tinha um paisagismo muito legal, certo? Aí, foram esses 3 projetos, né? Aí quando nós saímos... Não, aí a gente volta para os benefícios do título, porque você falou em 10% da arrecadação. Tá, 10%. E o fato do título em si, porque todas as instâncias turísticas, elas são reconhecidas com vocação, com espaço para as pessoas irem visitar, certo? Então, já é uma publicidade natural. Então, espontânea, né? Espontânea, exatamente. Vou visitar a instância turística de Ibiúna. Instância turística já tem um peso. Exatamente. O título já tem um peso. O título seria outro benefício. Porque a nossa ideia dentro desse projeto era fazer mais ou menos o que os outros municípios têm. Criar emprego, gerar emprego na indústria do turismo. Tá certo? Até porque o fato de Ibiúna não ter indústria é justamente por ser o nosso território é um território área de proteção ambiental, que a maioria do seu território está na APA, na área de proteção ambiental. Nós temos também uma dificuldade de preservação de água, porque nós somos muito ricos em água, tá certo? E a nossa água, ela abastece
muitos lugares. A nossa água subterrânea. Que nós somos ricos em água. Haja vista que as cidades da região sofrem com falta de água. Nós não temos esse tipo de problema. Certo? Então, por essa questão também, que as indústrias não podem vir para Ibiúna. E não é por causa do título. Não tem nada a ver com o título. Haja vista que São Roque é estância turística, Itu é estância turística, e quantas indústrias estão lá naquelas cidades? E vieram outras indústrias depois dos títulos. São Roque, quando nós viramos estâncias turísticas, São Roque já era estância há 17 anos. Já estava a ponto de perder o seu título na ocasião. No fim, reverteram e viraram essa potência turística que é hoje, né? Porque houve uma gestão forte, uma gestão, né? O que falta aqui em Ibiúna, uma gestão com visão nesse sentido, né? Porque quando você tem, por exemplo, esses caras, esses políticos que chegam e falam assim, nós vamos sempre é época de campanha, nós vamos construir um parque industrial, nós vamos construir tal, né? Esse tipo de coisa, ele não enxerga o potencial turístico que nossa cidade tem. O potencial de geração de emprego que nosso município tem. E pode-se falar o que quiser, mas é uma das indústrias que mais cresce no mundo. Com certeza. Mesmo nessa época da pandemia, com essa baixa que teve, eu tenho acompanhado muito nos noticiários, é a economia que mais se desenvolveu e tem crescido também, né? Apesar da baixa que teve, né? Ela está com muita rapidez, ela está se desenvolvendo. Por quê? Porque, sabe, as pessoas precisam fazer turismo, elas precisam espairecer. Exatamente. Então, você falou dos potenciais. Cita os potenciais turísticos de Ibiúna. Turístico de Ibiúna. Olha, na ocasião, certo? Hoje eu tenho assim uma certa dificuldade porque eu não acompanho mais, né? Mas na ocasião nós tínhamos as represas, que nós tínhamos vários projetos para dentro, para usar as represas, as prainhas, aquela coisa toda. Não tinha aquele portão que depois colocaram, não tinha ainda toda essa encrenca, mas nós tínhamos projetos na represa. Nós tínhamos esses projetos, estou falando de equipamentos turísticos para se desenvolver, né? Tínhamos esse projeto desse espaço lá na Figueira, esse projeto dessa orla, mas nós já recebíamos em torno de 20 mil pessoas com população flutuante que passa no Extra, passa no Carrefour, faz suas compras, passa o final de semana aqui dentro das suas casas com piscina, ou mesmo que não tenha piscina, mas fica lá dentro, certo? E depois vai embora e deixa o lixo para a gente carregar. Certo? Esse quadro ainda permanece. Exatamente. E qual que é a nossa intenção? Tá certo? Ali, esse projeto, ele faria, pegaria toda a orla, tal, e nós criaríamos uma... Estações? Tanto a Rua Pinduca quanto a Rua 15, ela seria só para passar o carro, rápido. E teriam espaços assim na frente dos bares, na frente dos comércios e tal, para integrar ali, teriam quiosques, teriam esse tipo de coisa. Essa era a ideia. A minha ideia era interligar a praça aqui de baixo da Vila Lima, tá certo? Aquela praça ali que hoje é onde tem os eventos. Começar ali da parte de eventos ali, tá certo? Onde tem as feiras, a área de lazer. Aquela praça, circular toda a orla, né? Subir a Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, ali também fazer uma coisa que você tivesse uma forma de você caminhar por ali. Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, para quem está nos ouvindo, é a Rua da Prefeitura. Não. Prefeitura. Da Prefeitura. A da Prefeitura. Subir a Rua dos Bancos, qual é? Capitão, não sei que lá, Melo. Né? Cardoso de Melo. Cardoso de Melo. Né? Daí você subiria a Rua Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, que é da Prefeitura, conectaria com a praça dos estudantes, que ali nós iríamos concentrar os dois, porque quando eles levaram o monumento aqui da Uni lá para cima, aquilo já era da minha ideia. Os dois monumentos estariam lá ali em cima da Praça do Estudante, conectado com a Praça da Capelinha, e você descia através de esplanadas, conectando a Praça do Fórum, a Praça Marechal Deodoro
E a Capitão Cardoso de Melo seria o elo que ligaria com a Praça de Áreas Lazer. Você tá entendendo? Essa era a ideia, tá certo? E daí você fala assim, mas e estacionamento? Estacionamento, a ideia era criar bolsões de estacionamento, mesmo que fosse privado, tá certo? Para que as pessoas pudessem, ali, por exemplo, como foi criado ali naquele terreno do Giancoli ali, atrás do Itaú, aqui naquele terreno do Orlandinho aqui embaixo, que está parado ali, então criar, mas privado, eles administrariam isso. Esse da esquina que você está falando? Ali isso, da, lá embaixo. Da do CPFL? Isso, tá? Ali atrás também são bolsões. Que eu falo que aquele terreno de esquina dava uma ótima lanchonete, algum espaço de drive-thru, porque tem acesso. Acesso, Ali, e a ideia é fazer com que o pessoal caminhasse. O pessoal, eu quero ir no banco, eu vou a pé pro banco. Eu estaciono o carro aqui e vou a pé pro banco. Daí eu passo na Rua 15 a pé. Porque quando eu montei esse projeto, eu fui fazer um estudo de alguns lugares que criaram boulevards em cidades, algumas cidades, né? E nessas cidades, conversando com os comerciantes, conversando com a associação comercial da ocasião, que era também outro empecilho para a gente, mas a gente nem chegou a levar o projeto à frente ainda porque existia vários empecilhos, né? Mas normalmente os comerciantes eram contra. Só que depois de executado o projeto, eles... Nessas outras cidades que eu estou falando. Normalmente se aumentaria de 30% a 40% do faturamento. Por quê? Porque a população está caminhando a pé. Ela vê uma bolsa ali, na vitrine, ela está a pé, ela entra na loja. Não tem Quando ela está de carro, ela vê a bolsa lá, só que não tem lugar para estacionar. Ela dá desiste. uma volta. Não tem lugar para estacionar, ela desiste. Ela desiste. Você está entendendo? Então, a ideia seria toda essa interligação. Seria com essa visão. Mas e o que tinha na ocasião? Tinha o turista, tinha a população flutuante, mas eu não tinha espaço. Tá? Outro projeto que eu tinha discutido na época com a Telefônica, e eles assumiriam esse projeto. Aquele prédio da Telefônica, que eles usam só um pedacinho, eles transformam a ideia... Aquela arquitetura de Rui Otaki. Isso, de Rui Otaki. Que quando eu era secretário, eu recebia muitas pessoas e eu acompanhava estudantes estrangeiros vindo ver a arquitetura de Rui Otaki. O próprio prédio já é arte contemporânea. E eu tinha discutido na ocasião com a Telefônica para se criar lá um museu de arte contemporânea. Certo? E a nossa ideia era muito maior. Era fazer um túnel debaixo da Rua 15, indo até aquela escolinha ali do outro lado ali, e ali ser um polo cultural, com escola de artes, de teatro, de transformar aquela escolinha num polo conectado com, e tudo privado, tudo PPP? Não seria, seria PPP aos cursos, certo. Mas seria mais ou menos uma PPP. O museu seria administrado pela Telefônica, com verbas que eles tinham, podia ser essas verbas culturais que eles sempre têm lá, as leis de incentivo. As leis de incentivo, certo? Que para eles não é quase nada. O prédio é deles. Você está entendendo? A prefeitura já há anos que não pagava aluguel, aquilo já está na justiça há muitos anos, certo? Então seria, né? E você restauraria o prédio. Tivemos reuniões com o Rui Otaki para fazer a restauração, para fazer essa liga. Ele mesmo faria a arquitetura, tudo, quem ia bancar tudo isso, a gente ia ceder o terreno ali do parquinho, e o Rui Otaki iria construir, fazer a arquitetura para fazer esse túnel e fazer o espaço cultural. Nós estamos falando de uma diferença de 21 anos. Então, isso. Nessa época você era totalmente visionário, né? Porque em relação ao que Ibiúna apresentava, porque volta a brincar, vamos brincar de novo, vai, você já fez a Ibiúna virar a estância turística e impediu a vida de indústrias, de gerar emprego, que realmente é o maior fake news da atualidade. Sim. Inclusive, né? Ainda bem, se arrasta. Eu falei, e todo esse projeto de revitalização do centro, fazendo com que as pessoas... Porque você deve ter ido visitar, eu visitei o Olambra há pouco tempo. Não, eu fui já há muitos anos, né? O Olambra tem... O Bolivar, né?
Tem o Bolivar, mas também tem vários pontos na cidade que são atrações turísticas. Tem o parque, tem os letreiros, que eu sempre falo para todo mundo, que falei, realmente as pessoas vão visitar e param nos letreiros para poder tirar fotografia. Sim. E fazer a publicidade espontânea. Sim. E acaba virando, colocando o Olambra mais na mídia. E toda essa orla da Marginal e a questão do museu também. Então essas suas ideias, falando em 2000, sim, realmente eram revolucionárias. E eu vou falar para você, até muita gente me cobrou, falando, mas quem que gosta de arte contemporânea? Eu falo, sabe quem gosta? O cara que vem de Poche para o Porto e não tem para onde ir. Ele tem um café lá numa esplanada para ver a arte contemporânea, certo? E se a pessoa tem dúvida nisso, conheça Inhotim. Você não conhece? Conheço, não conheço. Inhotim é uma cidade, aquela cidade que tem o Brumadinho, aquela cidade que teve o acidente. Sim. Lá, de Brumadinho. A cidade tem 20 mil habitantes. E daí tinha o Paes, não sei se é Humberto Paes, o nome dele, é um empresário de Belo Horizonte. E está a 80 quilômetros de lá. 20 quilômetros de lá. Aí o que ele fez? Ele era casado com uma artista plástica, que é a Adriana Varejão, aquela que fez aquele painel nas Olimpíadas, aquele painel gigante lá nas Olimpíadas, sabe? Ele era casado com ela. E ela tinha um sítio como em Biúna, que era o sítio do Inhotim, sabe? Não tem o Inhozé, o Inhojão? Uhum. Tinha o Inhotim, ele comprou o sítio do Inhotim e fez uma casa de final de semana lá. Esse terreno era muito grande. E a Adriana Varejão era amiga do Buller Max. E um pouco antes de Buller Max morrer, certo? Buller Max foi fazer uma visita lá. E daí ele deixou alguns trabalhos lá, alguns projetos lá dele. Né? Aí, e como a Adriana também era artista plástica contemporânea, ela também fez algumas exposições. Resumindo, hoje o parque recebe mais de 30 mil pessoas. É um parque gigante. É um dos maiores, eu acho que talvez seja o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Recomendo você visitar. Eu vou pelo menos uma vez por ano para lá. Certo? E é facinho de ir para lá. Eu vou até de carro, nem de avião eu vou. 80 quilômetros de Ouro Preto. Então você vai para Ouro Preto e faz a estrada do ouro lá, depois pega 80 quilômetros, passa 2 dias em Inhotim. Marque 2 dias, você não vai conseguir visitar em um dia. Certo? E aí, essa é a ideia, porque daí transformou, esse parque, ele transformou Brumadinho. Hoje, muita gente de Brumadinho trabalha em função do parque. Hotéis, pousadas foram construídos lá. Então, quer dizer, em função desse projeto, de um projeto desse, de arte contemporânea, que vem gente do mundo inteiro, inclusive quando o dono da Norak veio da França, porque ele também tem um museu de arte contemporânea lá na França. O Norak, o sobrenome, esqueci o nome dele ao contrário, do nome de Norak, né? Ele quando veio pra cá, e nós conversamos bastante, que ele ia conhecer Inhotim. Ele ia conhecer Inhotim também, aquele Malba lá de Buenos Aires, onde está Abapuã, Tarsila, certo? Abapuru. Sabe aquele quadro que tem aquele... Sim. Abapuru. Uhum. Então, Abapuru da Tarsila. E lá que está esse quadro. É um quadro que infelizmente o Brasil perdeu. Mas está aí na Argentina. De vez em quando vem visitar o Brasil. Aí, esse senhor, ele falou que ia visitar lá. Então vem gente do mundo inteiro. A arte contemporânea é para pessoas... Atrai. Cultas, pessoas cultas. Exatamente. Pessoas que valorizam a cultura. Exatamente. A nossa ideia era fazer isso. Tá? E esse projeto da Orla era muito maior do que você imagina. Com bastante verba da Votorantim. Que eles, na ocasião, eles eram muito fortes. São ainda, né? São. Aí, lá, a ideia seria o seguinte, era criar
um espaço de eventos lá, com grandes eventos, que a minha ideia era transformar Ibiúna num espaço de eventos mensais. Quinzenais seria um evento regional e quinzenal seria um evento de grande porte. Então, no mês de janeiro, nós vamos trazer o Chitãozinho Chororó para tocar lá. No mês de fevereiro vai ser o campeonato de vôlei de praia. E assim sucessivamente, sabe? O campeonato brasileiro de vôlei de praia. Ou internacional de vôlei de praia. Seria esse tipo de coisa. O campeonato internacional de canoagem. Sabe? Então, nós transformaríamos isso. Geraríamos emprego diretos, vários empregos nessa empresa, que seria tipo uma Embratur de Ibiúna, PPP, né? Geraríamos empregos indiretos, certo? Nós oxigenávamos o dinheiro municipal, porque todo esse dinheiro desse povo que viria para cá, ficaria aqui. E tiraria o pessoal das chácaras. Exatamente. De dentro das chácaras. Exatamente. Porque eles teriam onde ir e o que apreciar. O que apreciar. Você está entendendo? Então, na realidade, se nós tivéssemos prefeitos com ideias, com cabeça aberta, Ibiúna, ela teria superado São Roque ou superado qualquer instância turística de uma forma estrondosa. Porque nós temos potencial para isso. Além de termos o potencial, nós temos Votorantim, que tinha interesse, tínhamos a Telefônica, que tinha interesse em estar investindo nisso, que vinha dinheiro oxigenado, dinheiro privado. Tínhamos o presidente da República. Sim. E tínhamos o governador do estado, porque o Mário Covas também era visitante de Ibiúna. Você está entendendo? O senador da República, José Serra. Então, quer dizer, nós tínhamos tudo, Edilene. Mas tudo. Faltou tempo para implantar isso. Quando eu saí da prefeitura, no final do ano 2000, entrou outro prefeito. Só que o outro prefeito, quando ele entrou, ele já me podou de uma vez, certo? Porque eu não tinha interesse em ficar e ser político na ocasião, assim como político de carreira. De carreira, não, e também disputar a eleição. Não tinha interesse nenhum na ocasião, certo? Eu tinha interesse em fomentar a Ibiúna para gerar emprego em Ibiúna, porque na minha visão, para o meu negócio também era importante, para o negócio de todos. Porque eu ia ter muito mais alunos, o supermercado ia vender muito mais, as lojas da cidade ia vender muito mais, ia gerar mais emprego, fora projetos que nós tínhamos com a agricultura familiar, fora projetos que nós tínhamos com a agricultura, com o turismo rural, certo? Porque na ocasião, quando eu estava secretário, nós tínhamos um grupo de jipeiro e motoqueiro, de jipeiro que nós saímos aqui da rua, ali do... Da Praça da Matriz? Não, da Praça do Fórum, onde nós criamos ali na ocasião a feirinha de artesanato. Tá certo? Criamos a feirinha de artesanato e nós tínhamos um grupo de jipeiro que saía todo domingo de manhã levando o pessoal lá para os sítios. Pro sertão. Sertão, para essas coisas, fazer trilha. Na ocasião foi a primeira vez que fizemos um guia turístico de Ibiúna. E esse guia foi, não sei se você teve isso na mão, mas foi o primeiro guia do turismo. O primeiro guia do turismo, ele era do tamanho da sua revista, certo? Aí no primeiro ainda tinha o recorte do mapa de Ibiúna, assim. E lá tinha as pousadas, tinha o mapa do município, sabe? E nessa ocasião nós fizemos na época 40 mil exemplares, ou 20 mil exemplares e tal. Eu saí distribuindo assim nos aeroportos, nas agências de turismo de São Paulo, de Sorocaba, tal, certo? E tal, foi um negócio que movimentou o município, que criou uma situação que começou. Na ocasião que eu era secretário, nós demos suporte para o primeiro campeonato mundial de beisebol, onde vieram delegações do mundo todo. Você precisa ver que coisa maravilhosa. Eu trazia vim com a delegação americana nas lojas de Ibiúna e eles tinham que pagar em dólar. O comerciante de Ibiúna não está acostumado com isso. Então eu fazia o câmbio para eles ali, certo? E os caras vendiam porque eles confiavam em mim.
Então, eu quero comprar a blusa, mas eu estou só com dólar. Então eu fazia a interlocução, fazia o câmbio, o lojista vendia. Então, quer dizer, era uma coisa assim fantástica, era um sonho assim que... Mas evaporou. Evaporou. Todo mundo comenta da falta de infraestrutura para se desenvolver o turismo. E você me comentando tudo isso, na verdade o que falta são os investimentos mesmo. Com certeza. Investimentos, ter uma pessoa que seja visionário à frente da prefeitura, tá certo? E que tenha essa visão de crescimento mesmo, que acredite que isso aqui é um potencial, que essa cidade é maravilhosa, que ame essa cidade, porque o que eu vi dos últimos prefeitos aí, eu vi prefeitos que não amam o nosso município. O que eu vi dos últimos prefeitos, e essa é uma crítica que pode ser, aí vai ter alguém da sua audiência que vai falar que é dor de cotovelo minha. Pode até falar, não tem problema. Mas não teve nenhum gestor que amasse Ibiúna. Teve gestor que tirasse de Ibiúna. Mas que amasse o município, que tivesse uma visão ampla do que seria esse município, certo? Até porque, se esse gestor fosse inteligente, todos ganharíamos muito mais. Todos. Com certeza, né? Porque como você mesmo comentou no início, o desenvolvimento do turismo, ele traz muito recurso para o município. Não tenha dúvida. E aqui em Ibiúna poderia ser um dos com mais desenvolvimento mesmo, com mais repercussão. Com certeza. Certo? Evilene, no verão, nós temos verão para você aproveitar as represas. No inverno, nós temos os invernos para você comer fundi nas esplanadas que teriam na Rua 15 e na Rua Pinduca. E até criar festivais de inverno, como tem em Campos do Jordão. Campos do Jordão é maravilhoso, mas não tem o verão. Nós temos tudo. Nós temos o verão, nós temos e o inverno. água, nós temos a primavera, que é maravilhosa aqui. Nós temos água. Nós temos uma topografia exatamente também propícia. Então, quer dizer, o que nós não temos são pessoas que têm interesse. Aqui nós podemos andar de bike, andar de jipe, andar de moto, andar de barco, cavalgar, caminhar, fazer trilha de tudo quanto é jeito. Sim. E só precisamos que tudo isso aconteça, não é isso? Infelizmente, eu espero que um dia as pessoas acreditem nisso. As pessoas, estou falando, não pessoas como nós, que nós acreditamos. Pessoas que estejam à frente da gestão. E que a própria população de Ibiúna, porque o que eu mais tive que defender foi defender para as pessoas do próprio ibiunense. Como brasileiro, às vezes, quando eu fiquei um ano depois que eu saí da prefeitura, eu fiquei um ano morando em Portugal, e nesse ano, o que eu vi de gente, brasileiro falando mal do Brasil, e eu ter que defender o Brasil, que o Brasil é um país maravilhoso, eu vi aqui em Ibiúna. Certo? Eu conheci um cara de Ibiúna e disse que Ibiúna não tem nada. Certo? A velha frase, Ibiúna não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Certo? Qualquer lugar, se você perguntar para um cara do Rio de Janeiro, certo? Se tem alguma coisa a fazer, ele vai falar que não tem nada. O carioca, são poucos. Esse dia eu vi uma pesquisa que carioca que conhece o Cristo Redentor, gera em torno de 42%. Você tem 58% de pessoas que que moram ali do lado do Cristo, vê o Cristo todos os dias e nunca foi ao Cristo. Mas você fala assim, olha, eu tenho uma revista há 10 anos e há alguns anos eu cismei que eu falei, não, quero ir na Gruta de São Sebastião. E na época, pessoas de Ibiúna que trabalhavam comigo nunca tinham ido na Gruta de São Sebastião. E eu fiquei também abismada. Eu falei, como assim? Nós temos uma romaria, uma festa de São Sebastião e não conhece a Gruta de São Sebastião, não conhece a capela, não conhece o sertão. Eu falei, não seja por isso, vamos lá. E foi realmente uma aventura, porque entramos dentro do carro e saímos fazendo o passeio e eu queria chegar na Cachoeira da Fumaça.
E não deu certo. De carro não dá. Não deu certo. Cheguei até um trecho onde a estrada estava sendo consumida, vamos dizer assim, Sim. pela mata. Voltamos e ficamos na Cachoeira do Vagedo, que é uma das cachoeiras que eu gosto muito. É uma piscina natural. Certo. E eu presenciei isso, de que realmente nós que estamos em Ibiúna não conhecemos Ibiúna. Sim. E isso não é um padrão em Ibiúna, é um padrão mundial, certo? Porque na época que eu morei em Portugal, por exemplo, os meus amigos de Portugal falavam que eu conhecia mais Portugal do que eles. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, aí eu morei na região de Lisboa, né? Muitos ali que eu conheci, que eu me envolvi muito mais com a população deles do que com o brasileiro, com os portugueses mesmo. E muitos amigos meus portugueses falavam que eles não conheciam Lisboa como eu conhecia. Eu consegui explicar mais de Lisboa do que eles. Mas tem todo um contexto também. Eu gosto, se eu pudesse eu vivia turistando a minha vida toda. Então, e eu me interesso por isso. Os interesses das pessoas são outros, né? Como, por exemplo, essa tua funcionária, o interesse dela nunca foi, mas a partir do momento que ela começou a conviver com você, passou a ser o interesse dela, tanto é que ela foi visitar o espaço. Então, mas só que, não vou falar que é do caso da sua funcionária, mas é esse perfil que fala mal da cidade, que fala que Ibiúna não tem nada, mas ela nunca foi para nenhum espaço que Ibiúna oferece. Ibiúna tem muita coisa. Ibiúna é uma cidade maravilhosa, mesmo com todos os problemas que nós temos. Sabe, como que é o negócio? A praga do padre, de 100 anos, que essa praga já está fazendo 150 anos já, e não pelo termina, jeito, nunca acaba. Tá certo? A praga do padre é absurdo, porque sai gestão, entra gestão, a praga continua. É incrível essa questão, né? Eu gostaria que você falasse assim, eu gosto muito de turistar. Quando você visita um local, o que te chama atenção, o que você avalia, qual é o seu interesse, porque é um interesse comum do turista. Sim. O turista, quando vai a algum lugar, conhecer, visitar um lugar, o que ele espera desse lugar? Sim. Olha, eu vou falar para você. Primeiro que todas as viagens que eu faço, eu vou para lugar onde o turista não vai. Tá certo? De menos exatamente. visitas. Até porque é mais barato, certo? Sempre, tanto a parte de alimentação quanto a parte de hospedagem, sempre é mais barato, né? E o ponto principal é conhecer a cultura da pessoa que mora ali, a cultura do local. Certo, vamos falar em cultura. Cultura, geralmente, quando falam de cultura, o pessoal pensa que é o conhecimento didático, o conhecimento. O que é cultura? O que é cultura? A cultura é tudo, na minha opinião, essa é a minha posição, é tudo aquilo que se refere à vivência daquele local, certo? Às vezes é o tipo de café que se toma lá, o tipo de bolo que se toma, as tradições. Os costumes. Exatamente. Que são peculiares de cada local. Na minha visão, a cultura é isso. Certo? Então, quer dizer, eu procuro, por exemplo, ir para um lugar e comer a comida que eles comem. Porque você está conhecendo coisas Exatamente. novas, que sai do seu habitual, da sua rotina. Sim. E eu tive uma posição aqui, eu fui convidado para ser secretário aqui, não vou falar em qual gestão e não vou falar qual pessoa, que quando eu fui convidado, logo que eu tinha saído da prefeitura, da secretaria lá, eu cheguei, fui conversar com o prefeito me chamou para conversar e falou assim, não se preocupa não, porque aqui, sabe, você vem aqui, você fica trabalhando aí, sabe, não precisa fazer nada não precisa aparecer no jornal não precisa fazer nada não, até porque esporte é coisa de vagabundo e cultura é coisa de viado. Sabe? Então... Ninguém tá vendo minha expressão agora, mas... Aí quando a pessoa falou, se fosse agora, talvez numa situação, essa pessoa poderia até receber um processo por homofobia, né? Mas quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, me desculpa, mas não dá para trabalhar.
sinto muito, mas não dá para trabalhar. Então é melhor ficar de fora, certo? Eu pedi desculpa, falei que a minha empresa estava precisando de mim. Falando em empresa, quanto tempo tem a LDG? Quando aconteceu o Inter, certo. Foi agregado no É, Inter? a LDG, ela nasceu em 95. 95 foi quando minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, ela pediu o PDV. Eu estava morando em São Paulo, tinha acabado de voltar da Argentina. Eu trabalhava lá com programação de computadores. E daí em 95 nós iniciamos a LDG. Minha mãe a vida toda trabalhou no banco e ela queria fazer alguma coisa diferente. Ela veio trabalhar. A Uninter, ela chegou em 98, 99, certo? A Uninter só tinha 2 anos quando ela veio para nós. O grupo Uninter só tinha 2 anos, mas já era um grupo potente. E daí quando ela veio foi uma transformação, mas para você ter uma ideia, nós trabalhamos 4 anos com 2 alunos, porque as pessoas não acreditavam no curso EAD, certo? Não foi fácil, mas está trabalhando, sabe? Daí a gente foi criando devagarzinho. Tem muita gente ainda que, agora, depois da pandemia, melhorou bastante. Ainda que tinha dificuldade de acreditar, achava que não tinha valor como certificação, achava que o curso IAD não funcionava, não aprendia nada, aquela coisa toda. E o que eu posso afirmar para você, e para quem, eu acho que muita gente que fez o curso pode afirmar, que é tão difícil quanto o presencial. Eu acredito que às vezes muitas é até mais difícil do que presencial. É mais difícil. Mais difícil que presencial. E você aprende muito mais, porque o que eu costumo dizer é o seguinte. Porque na verdade você tem que correr atrás da informação. Além de você correr atrás da informação, tem um detalhe, você concentra a informação, porque como você tem pouco tempo, você concentra a informação naquilo que realmente você precisa para praticar a sua profissão. Certo? E os outros cursos que são presenciais, eles têm muitas coisas que você não vai usar nunca para nada. Mas tem que ter por questões de currículo. Tá certo? Então, como você concentra as informações naquilo que você precisa, teoricamente você vai ser um profissional melhor. Você vai ter mais conhecimento daquilo que você precisa. Várias pessoas que estudaram, fizeram os cursos na LDG e na Uninter foram absorvidos pelo mercado interno, mercado de trabalho interno, e a minha empresa é uma delas. Sim. E aqui na cidade, até o Rodrigo aqui na frente, que foi nosso parceiro, nosso colega aqui na escola. E eu vou falar uma coisa, para você ter uma ideia, hoje o nosso número de alunos, ele está mais ou menos em 36 mil pessoas que passaram ao longo desses 95, 2005, 10, 26 anos. Ao longo desses 26 anos, são 36 mil pessoas que passaram aqui. Então, eu posso afirmar para você que eu levo, graças a Deus, e com um detalhe muito importante que eu preciso falar. As pessoas, lógico que nós tivemos problema e tal, mas muitas pessoas chegam aqui agradecendo a gente por ter, né, evoluído. Agora, eu levo para a minha vida, acho que uma coisa muito interessante. São 36 mil pessoas, tirando aqueles que não foram, que seja 30 mil pessoas que conseguiram estudar, uma colocação, estão trabalhando, né? Então isso é fantástico, é um legado que é um orgulho. Muito orgulho, né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu tô com meu pai e minha mãe, nessa época da pandemia eles foram morar na Jureia, né? E eu estava vindo para cá e estava pensando, mas e daí? O que eu deixei de legado? Né? Certo? E daí, porque eu estou bem fora da escola também, estou vindo 2 vezes por semana e vou começar a vir menos ainda. Estou bem aposentado, mas eu quero viajar, né? Aí, e daí está claro que eu fiquei pensando, o que eu deixei? Porque parece que não é palpável, né? Mas você começa a lembrar de pessoas, por exemplo, como o Rodrigo, como muitas pessoas que cresceram, que evoluíram aqui. A família do Rodrigo eu conheço desde criança. Desde sempre. De sempre, sabe, desde que o Rodrigo era criança também. E eu, quando era criança, a prima do Rodrigo que cuidava de mim, a Tata, né?
Nunca mais a vi. Esses dias eu vi, eu vejo Ela tá morando em Goiânia. pelo Facebook. Né? Hoje ela já tem filho, acho que mais velho que você, né? Mais velho que eu. Então. E a gente viu. E daí, de repente o Rodrigo vem trabalhar com a gente e inicia toda a carreira dele aqui, como vários colegas dele, que ele tem contato ainda, que ficam aí, contato. É um orgulho muito grande a gente ver essas pessoas dando certo, trabalhando, certo, sendo profissionais, né? Esses dias quem veio aqui foi o... quem que mesmo? Quem que tava? O Daniel. Lembra o Daniel? Uhum. Que ele tá de programador lá em São Paulo, né? Aham. Nossa, a gente ficou um tempão conversando aí, trabalhando em São Paulo, trabalhando numa empresa grande, o Daniel, né? Nossa, eu fico bem emocionado com esse legado, né? Que tem um pouquinho da gente ali. Eu só vou fazer um comercialzinho aqui do nosso concurso de fotografia da Mais Ibiúna, que nós estamos na 2ª edição. As inscrições vão até dia 30 de setembro. Mesmo os inscritos ainda têm muita dúvida em relação à participação e o regulamento do concurso. O regulamento está disponível no site, está disponível para acesso através da bio do Instagram. Precisa, para participar do concurso, que preencha a ficha de inscrição, que envie até dia 30/9, pode até fazer a ficha de inscrição e depois enviar as fotos, mas são 5 fotos. Dessas 5 fotos nós vamos publicar no Instagram, concurso.maisibiúna, as 5 fotos mais curtidas, uma foto por cada inscrito, mesmo que tenha 2 fotos de um inscrito mais curtidas, vai uma foto só para a final. Então são 5 fotos que irão para... 5 fotos de Ibiúna. 5 fotos. Vale lembrar que o concurso de fotografia é para mostrar as belezas naturais, as belezas turísticas, enfim, de Ibiúna. Então as fotos têm que ser tiradas em Ibiúna. É só para morador de Ibiúna participar desse concurso? As pessoas precisam morar em Ibiúna, ou precisam ter sua residência em Ibiúna. Se de repente a pessoa está estudando, está trabalhando fora, mas ela tem a sua residência em Ibiúna, ela pode participar do concurso de fotografia. Então, as 5 fotos mais curtidas nessa página do Instagram, concurso.maisibiúna, irão para a final e a finalista vai receber a ganhadora, a foto mais curtida, a foto votada, inclusive por um júri técnico, que são essas 5 fotos na final, vai ganhar um prêmio de R$1.000, que pela 2ª vez consecutiva é da nossa patrocinadora oficial, Ótica da Sul, que tem como slogan: sua visão é nosso foco. Tudo a ver com o concurso de fotografia. Voltando para conversar com o Leandro, da LDG, ex-secretário de Turismo e proprietário da LDG Uninter, nós vamos falar de qualificação profissional. Aqui em Ibiúna existe também eu vou falar assim, não sei se eu posso chamar uma disparidade, mas as empresas falam que em Ibiúna não tem pessoas qualificadas profissionalmente para se trabalhar. Em contrapartida, nós temos pessoas que se formam, como se formam aqui pela Uninter, pela LDG, que dizem que não tem mercado, campo de trabalho em Ibiúna e por isso precisam ir atrás, sair de Ibiúna, procurar uma colocação de trabalho. Como é que você vê isso? Como é que você tem acompanhado? Porque nós começamos a nossa conversa dizendo o quanto a LDG e a Uninter participa dessa colocação no mercado interno em Ibiúna. Certo. Olha, Edilene, antes eu tinha uma opinião diferente da que eu tenho hoje, tá? Mas eu vou falar de hoje. Hoje eu acho que muito disso, dessas falas de que a gente não acha pessoas qualificadas para trabalhar, ou o contrário, eu não acho emprego na cidade,
muitas dessas falas, eu acho que são discursos vazios. preparados. Não, e vazios também, certo? Porque as empresas, elas empregam, elas acham sim pessoas qualificadas, só que sempre, Edeline, sempre, e a vida toda, tanto eu quanto você, diante de tudo que nós já fizemos nessa vida, sempre vai ter alguém mais qualificado que a gente. Com certeza. E vai competir com a gente. Então, na realidade, eu acho que o que tem que existir não é o discurso vazio de que eu não sou tão qualificado. Se eu perceber que a Irene é mais qualificada que eu tenho que buscar mais qualificação. Certo. E o contrário também, certo? Quando a empresa fala que ela não encontra pessoas qualificadas, é uma justificativa assim, às vezes não é a qualificação que não fez tanto que fez a diferença para contratação um ou outro, né? Porque eu vi, por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma análise em cima de uma contratação numa grande empresa aqui da cidade e a pessoa me chamou para participar. Por exemplo, eu vi um currículo maravilhoso, mas a pessoa quando chegou lá estava de chinela havaiana e de bermuda. Certo? Eu vi para o mesmo cargo uma pessoa que tinha um pouco menos qualificação do que essa pessoa, mas ele estava apresentado com roupa de missa, que eu costumo chamar. Porque quando você vai para uma entrevista, tem que ir com roupa de missa. Certo? Para quem é evangélico, roupa de culto. Não precisa ir com terno. Certo? Mas uma roupa social. Uma roupa apresentável. Pode ser uma calça jeans, pode ser um tênis no pé, mas uma camiseta, não tem problema. Tá certo? Cabelo penteado, né? Então, sabe? Então, o que eu percebo não é muito uma desqualificação. Talvez seja um despreparo nesse sentido. Aqui a gente preparava muito os nossos alunos para isso. A gente discutia muito essa questão. Você vai para uma entrevista, você tem que fazer isso, né? Então, na minha visão, talvez eu esteja errado, porque eu não sou dono da verdade, mas eu acredito que o problema seja muito mais na falta de mesmo pessoal, na preparação pessoal do que às vezes no currículo, tá? Até porque empresas que esses dias eu estava lendo uma reportagem dizendo pedindo para que as empresas contratassem pessoas que não tivessem experiência, porque como que elas teriam experiência se elas nunca trabalharam, né? Eu acho correto isso, mas eu tenho visto ultimamente e tenho conversado com muitas pessoas que recrutam que elas preferem pessoas sem experiência. E por que isso? Porque daí ela prepara. Porque não vem com vícios? Exatamente, porque daí ela vai preparar aquela pessoa do jeito vai dela. Mudar do jeito que só que a pessoa ela tem que entender que sem experiência, mas com qualificação. Tá certo? Isso é importante. Tá? Porque eu tenho visto aqui o pessoal pede muito ensino médio, que esteja fazendo, ou pelo menos pense em fazer uma faculdade, que tenha pelo menos conhecimento em alguns softwares, por exemplo, como o pacote Office, como um Word, como Excel, tá certo? Então que tenha o mínimo de conhecimento, o mínimo de preparo possível, né? E o que eu vejo também, nessa empresa eu acompanhei, tem muitas pessoas que mentem, eu conheço Excel, certo? Beleza. Daí pede para fazer alguma coisa, não sabe fazer, entendeu? Então, aí que a empresa alega, não, está despreparado, tá? Mas esse passo de ir fazer um teste para saber se passou no Excel, para chegar nisso, o cara já teve que se apresentar bem. Ele já teve que participar de um processo antes para chegar nessa segunda etapa. E normalmente a pessoa que se preparou nessa primeira etapa, ela tem conhecimento da segunda etapa. Tá certo? E aí normalmente. A empresa também ganha tempo nesse sentido. Exatamente. Né? Agora, isso não é regra. Como, por exemplo, esse caso que eu falei com você. O cara tem todo um preparo, a gente não fez o teste com ele, porque não passou já nem na primeira fase. Mas as características para aquela vaga ele tinha no currículo apresentado. Mas a apresentação pessoal dele derrubou ele.
Poderia ser uma pessoa excepcional em Excel. Tá certo? Só que as pessoas têm que entender que quem está ali para fazer a seleção, ela não tem tempo de esperar você colocar a calça para vir fazer o... Ela espera você e já está de calça. Uhum. Você está entendendo? Então ela é natural esperar você, certo? Vir trabalhar de calça. Tá? Então, eu acredito muito nesse ponto, tá? Então, agora, eu acredito muito no esforço da pessoa. Hoje, Edilene, você está com uma revista com todo esse tempo, tá? Mas houve muito esforço. E nós sabemos disso. Com certeza. Tá certo? E as pessoas que trabalharam com você também, são pessoas também que passaram por um processo de esforço também, né? Para chegar onde chegar. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Uma vez veio uma pessoa que falava comigo, né? Me conhecia pessoalmente, é uma pessoa que a gente passeava junto, a gente viajava junto. Daí eu falei assim, o que você quer trabalhar? Eu quero ser patrão. Eu falei, tá bom, aqui você não vai ser patrão, só se eu for mandado embora. Você está entendendo? Então, quer dizer, a pessoa chega, não tem qualificação nenhuma, não estou falando que isso é generalizando isso, mas existe esse personagem, que ele chega e ele já quer ser patrão, certo? Então, só que ele não entende que para ele chegar ao processo onde a gente já chegou, teve um início, e esse início foi de muita labuta. Sim, de muitas noites sem dormir. Suor na cabeça. De andar muito a pé. A pé, exatamente, sola de sapato, né? Gastar sola de sapato. Então, na visão que eu tenho assim, é isso. E sempre vai haver essas falácias. E não é só aqui em Biúna não, viu? Em qualquer lugar. Hoje faz parte do mercado. Faz parte de... faz parte da sociedade. Da sociedade humana. Uhum. O humano ele tem por característica. Certo? Então, porque eu percebo que as pessoas elas não conseguem, é muito difícil elas admitirem que elas que estão com o problema. É sempre o problema é do outro. Eu sou do tempo do DOS. Sim, eu também. Né? Então, eu trabalhei por 7 anos numa empresa que era uma indústria têxtil. E eu trabalhava no Departamento de Planejamento e Controle de Produção, PCP. E eu fazia toda a verificação da produção, qualidade, lançava a produção diária, verificava as perdas, todo esse controle. E tudo no DOS. Saí dessa empresa, fui trabalhar eu pedi demissão dessa empresa com 7 anos de carteira, porque eu falava assim, não tem para onde eu crescer, então por que eu vou ficar continuar aqui? Porque a empresa o departamento era eu, que virei chefe depois de tanto tempo, porque estava formada, tudo, e eles tinham que me dar uma promoção. Virei chefe, depois vinha gerente, e da gerente já tinha um diretor, eram 3 pessoas. Então não existia uma possibilidade, a gerente já estava há mais de 20 anos na empresa, enfim. E aí eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa empresa, uma agência que vendia pacotes de resort nos Jardins. Passei 4 meses só, que eu até já contei essa história também para o Rodrigo várias vezes. Eles se cansam de tanto que eu falo dessa trajetória profissional, porque eu me orgulho dessa trajetória e das coisas que eu deixei, vamos dizer assim, para poder ter um crescimento. E eu trabalhei por 4 meses nessa empresa, ganhava em dólar. O processo de seleção foi um processo de seleção maravilhoso. Eu falei assim, gente, todo mundo tinha que participar de um processo de seleção de uma multinacional, porque é muito interessante. Eles te avaliam exatamente isso que você falou, a forma como você se apresenta, a forma como você se posiciona diante das dificuldades, dos desafios, porque um dos testes eu tinha que entrar numa sala, faziam fila, você tinha que abrir a porta sem saber o que estava acontecendo do outro lado da porta, e falando assim, depois que você abrir a porta você vai saber qual é o teste. Aí tinha o norte-americano com a secretária do lado
E ele olhou e fez assim, faça o seu melhor. Você na frente de uma sala vazia, só com uma mesa, as duas cadeiras, as duas pessoas. Eu falei, tô lascada. Como assim faço o meu melhor? Eu olhei e fiz. Eu tinha acho que 22 anos na época. Falei, vou recitar os 2 versos que eu levo. Eu falei assim, olha, para vocês entenderem quem eu sou, eu vou recitar 2 versos que desde o meu ginásio eu guardei pra mim e recitei os 2 versos e saí. Eu falei assim, gente, que coisa mais louca. Só por causa disso eu fiz um upgrade na seleção. Porque eles falaram assim, nossa, né? Quem é que vem aqui? O pessoal dançava, o pessoal cantava. Eu falei 2 versos. Recitei 2 versos. Então, assim, e também depois eu fui ser assistente de marketing nessa seleção, justamente porque o diretor, um mexicano, falou, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Eu levantei a mão e fiz assim, desculpa, posso dar uma sugestão? Vocês estão falando, vamos documentar isso? Para que todo mundo saiba quais são as regras, o que precisa ser feito, tudo, todo mundo tenha um contato um do outro. Ele me chamava de bombonzito depois disso. Bombonzito, pode fazer. E aí eu virei assistente de marketing, mas por causa da iniciativa. Sim. Porque tive iniciativa. E aí eu brinco que até o Rodrigo estava, uma das pessoas que foram contratadas na empresa, chegou e o Rodrigo fez, como a pessoa vem aqui de pijama? Porque a pessoa está de moletom. Como é que vem numa entrevista? E a pessoa chegou, sorriu, sentou, eu perguntei o nome e tal, o rapaz era novo, 18 anos. 18 anos, uma graça de pessoa. Sentou e eu falei, só um minutinho, Rodrigo, vem cá, entrevista você, porque ele vai ser seu estagiário. O Rodrigo fez assim, hã? Porque eu também tinha o Rodrigo de supetão. Entrevista, faz você, veja se você aceita, né, essa contratação. Porque pra mim tá contratado. O Rodrigo fez. Quando ele saiu, o Rodrigo fez, como é que a pessoa vem de moletom? Eu olhei pro Rodrigo e fiz, você tá de bermuda. Você vem trabalhar. Mas é que a empresa, a revista, aceita Sim. esse tipo de vestimenta. Por quê? Porque a gente trabalha sob pressão. A gente trabalha com criatividade, a gente trabalha tendo contato com muitos clientes, resolvendo e assistindo muitos clientes. Então, se a gente não estiver bem e à vontade, se nós já estivermos incomodados com como nós estamos, imagina o que você vai passar para o cliente. Sim. Então, eu sempre fui muito aberta nesse sentido de aceitar. Aí eu brinquei com ele, eu fiz, você tá de bermuda. Você tá criticando o rapaz que veio numa entrevista de moletom? Olha a idade do rapaz, é a primeira entrevista. Vamos dar desconto. E realmente é um profissional em tanto. Passou pela empresa, ficou poucos meses mesmo, mas hoje é um profissional em tanto. Entendeu? Então, o seu orgulho, como você disse, eu tenho orgulho de várias pessoas. Eu tenho orgulho de todas as pessoas que passaram pela revista, porque hoje são grandes profissionais. Sim. Entendeu? E para trabalhar comigo, Rodrigo, sabe, não é fácil. Por quê? Porque eu deixo muito à vontade. A pessoa para trabalhar comigo tem que ser responsável. Porque eu não exijo. Ela tem que ter essa característica. Iniciativa. Entendeu? Iniciativa e tem que ter responsabilidade. Sim. Então é assim, o que você colocou em relação à seleção, recrutamento, realmente. E tem que... a pessoa que vai participar de uma entrevista numa empresa, ela tem que estudar também a empresa. Não tenha dúvida. O que a empresa espera dela? De que forma ela pode ir na empresa? De que forma ela pode responder? Sim. O quanto ela tem que ser totalmente, ficar à vontade, ser totalmente verdadeira. Porque eu também, depois dessa empresa de resort, você fez um comentário que eu ri, porque eu lembrei de mim. Eu fui trabalhar numa outra empresa na Avenida Paulista e era uma consultoria de informática. E eu cheguei nessa consultoria de informática, gente, consultoria de informática, então estava lá o Microsoft, com todos
o pacote e tal. E me perguntaram se eu sabia mexer com as planilhas de Excel. Eu falei, sei. Não, eu não tinha essa experiência. Quando eu comecei, na primeira semana, pediram para eu fazer uma tabela. Olha, faz isso aqui, coloca os ganhos dos consultores, hora, tal, não. Aí eu sentei na frente do computador, olhei, levantei, fui lá no gerente e fiz, vem aqui, por favor. Ele, pois não, eu fiz, me ensina a fazer isso. Ele fez, você disse na entrevista que você sabia, eu fiz, isso é lógico, se eu te falasse não, você não teria me contratado? Ele fez, você está uma semana na empresa e está me dizendo que você não sabe fazer isso? Vem cá, perca 5 minutinhos do seu tempo me ensinando, depois você nunca mais vai precisar me ensinar. E foi exatamente isso. E eu trabalhei por 4, 5 anos nessa empresa. Eu lembro perfeitamente que eu cheguei ganhando X e terminei o ano ganhando 10 vezes aquele X do meu início. Por essas iniciativas todas. Então, quer dizer, não é só a empresa que te avalia. Você tem que avaliar também a empresa, de como você se comporta e de como você vai participar da entrevista e qual o seu limite dentro da empresa. O quanto você pode se dedicar à empresa. Outra coisa que eu também faço, quando eu vou selecionar, eu dou uma olhada na rede social. Primeira coisa que eu faço, eu quero ver a carinha da pessoa e eu dou uma olhada na rede social. Eu vejo como a pessoa se comporta na rede social. Então tem gente que eu nem chamo. Porque eu já elimino só pela postura. Volto a dizer, a gente lida na revista com muitos clientes. Sim. Então você tem que ter uma postura. Não estou dizendo que, não, eu sou totalmente careta, que você não pode isso, não pode aquilo outro, de forma alguma. Mas eu avalio na rede social qual é o tipo de resposta, qual é o comportamento, quais são os tipos de postagem que a pessoa faz para ver se enquadra com o que eu preciso de relacionamento com o cliente. Então, essa questão da seleção, eu acho que não dupla, né? A empresa está te selecionando, está fazendo toda essa... verificando o seu currículo, mas você também tem que ver se aquela empresa comporta para o que você pretende, para aquilo que você quer. E eu ainda costumo dizer que a gente não pode perder tempo, porque nós temos que fazer um planejamento de vida e, é claro, eu quero ser patrão, mas para eu aprender a ser patrão, eu tenho que primeiro saber limpar o chão. Com certeza, não tenha dúvida. Entendeu? Até então, vamos ver. Isso a gente faz. Eu acho que você faz até hoje e eu também faço. Eu faço. Tem que limpar o chão, às vezes tem coisas que só a gente enxerga. Sim, eu ainda brinco, eu falo assim, eu prefiro eu limpar o chão, porque enquanto eu estou limpando o chão, eu estou pensando, eu estou aqui, desejando boas coisas para o escritório, e aí você vai, realmente, é uma forma de terapia, né, também. Leandro, eu quero agradecer. Para mim foi assim, uma honra, uma satisfação muito grande. Eu tinha anotado aqui várias perguntas, mas conforme você foi falando, eu falei assim, ele já respondeu tudo que eu estava aqui na minha ordem, na minha sequência. Desculpa, eu falo demais, né? Não, mas é exatamente o que eu precisava saber, o que eu gostaria que as pessoas também ouvissem em relação a essa questão do turismo. Uma das coisas que eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo nessa gestão de 2021 e 2022. Então, boa parte do que você falou, eu tenho conhecimento do que as pessoas estão trabalhando com projetos para isso. Bom. Sim. Então, nós temos uma gestão que são 3 mulheres, uma chefe de cozinha, Alexandra Fadiga, que está como presidente. Eu estou como vice-presidente e tem uma empreendedora, que é da Cabanha Molequinha, que está como secretária. O tesoureiro é da cervejaria artesanal, então é assim, e tem os membros do conselho que foram divididos em grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, eles estão verificando as rotas e roteiros, projetos para infraestrutura, então, resgate de cultura, a parte de gastronomia. Então, está sendo feito todo esse estudo, tá? E as rotas turísticas que
como nossa cidade é de natureza, as rotas turísticas, cicloturísticas, elas já foram desenvolvidas 7 rotas, 7 é número de mentiroso, mas é verdade. Já foram desenvolvidas 7 rotas que já foram apresentadas. Então, assim, estamos num processo. E assim, muita satisfação mesmo conhecer quem, na sua gestão, conseguiu o título, essa conquista, essa nomeação de Ibiúna como instância turística. Obrigada mesmo, espero que as pessoas gostem do que vão ouvir, porque você deu um show em relação a relacionamento, inclusive político, nas ideias de projeto, visionário, volto a dizer, no ano de 2000, com todas essas ideias que até hoje não foram implantadas. E espero que as próximas gestões, que seja essa, que dê continuidade, que faça esse turismo de Ibiúna realmente acontecer como a cidade merece, como nós merecemos. Eu acredito ainda, eu que agradeço vocês pelo convite, eu acredito ainda que existe essa possibilidade, haja vista que quando eu estava secretário, São Roque já havia 17 anos que era instância turística, né? E hoje o padrão que São Roque tem é padrão internacional, né? E eu acredito que se houver uma gestão assim, bem pensando nisso, direcionada, eu tenho certeza que Ibiúna pode chegar assim. Hoje já são 21 anos, né? Então agora que está criando a maioridade, talvez... né? Agora tem que ter responsabilidade. Já tem maturidade para para poder começar a construir realmente esse projeto que eu acho que... Eu acredito que... Eu espero ver um dia Ibiúna desse jeito. Certo? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana, naquele mesmo horário, quinta-feira, a partir das 16 horas. E a semana que vem nós vamos conversar com Marcos Cavalieri, que é um membro do conselho do Contur e também faz parte de um grupo de trabalho. Então ele vai estar aqui apresentando a visão também que ele tem de turismo, de produtos artesanais e essa projeção e alguns dos projetos que o grupo está desenvolvendo para alavancar o turismo na cidade.